Fala, nação rubro-negra, estamos aqui mais um dia, mais uma polêmica envolvendo o Flamengo, né? Mais uma derrota vergonhosa e a declaração do Cebolinha deixa bem claro que tem algo maior acontecendo no Flamengo. Não é apenas uma derrota, não foi apenas algo do acaso, mas tem coisa grande acontecendo nos bastidores. Se você é flamenguista de coração, já comenta aí de onde você é, comenta aí o que você achou da derrota de ontem e vamos então para as notícias. Saudações rubro-negras. É muito cedo para se aprofundar nisso, né? O jogo acabou a menos de 12 horas, né? Mas é óbvio que ele já era pressionado e vai ser mais pressionado. O presidente do clube, né, tem aí uma política, pelo menos um discurso, de manutenção do técnico médio e longo prazo. Mas não dá para afirmar nada nesse contexto, né? Eu acho que até a final do Carioca, o Flamengo chegando até ela, está muito bem encaminhado, eu acredito que nada aconteça. Mas dependendo do que ocorrer na decisão, acontecendo essa decisão, uma eventual derrota feia, e também a sequência do brasileiro, é claro que a batata do técnico sempre pode assar. Estamos falando do Flamengo. Mudou o presidente, mas é o mesmo clube. Então não dá para descartar de forma alguma. Os corneteiros pressionando são os de sempre. Então já há algum tempo já questionando. Soma-se a isso o desgaste que houve na discussão da renovação de contrato, que foi demorada, foi difícil, foi desgastante. Ficou um desgaste. Isso é inegável. Ficou um desgaste. Mas ainda é um pouco cedo para isso. Sobre em campo, a torcida imediatamente após o lance, parte dela, né, especialmente o pessoal que estava do lado oposto ali às cabines, pegou bastante no pé do Rossi e do Ayrton Lucas e tinha que pegar mesmo no pé, né? Tá de sacanagem você para um jogo desse, uma chuva desgraçada, o cara pegando chuva ali, pagando ingresso caríssimo, para o seu Rossi fazer mais uma pataquada e só o Ayrton Lucas recuar aquela bola. Quer dizer, é dose para javali furioso, né? Não dá, realmente não dá. É de uma inconsequência, de uma falta de responsabilidade terrível. Com a bola quebrando o pé, recuando para o goleiro, não presta atenção. E o goleiro, novamente, fazendo aquilo que eu falei, dá a opção de passe. Ele vai e ele fica ali esperando a bola para ele. Como se tivesse o gramado seco, tudo tranquilo, e fosse um jogo calminho. E não era o caso. E tem também outra questão, que aí é a questão para o José Boto resolver, se é que ele vai conseguir resolver. O que significa o seu Everton Cebolinha na zona mista, onde está aí o Ayrton Lucas agora aparecendo para a gente, ou seja, conversando ali com os repórteres, comunicando que não vai ficar. Só que ele tem 10 meses de contrato. Que ainda não foi procurado, não conversou, nem é para procurar tão cedo. Por que ele tem que procurar faltando 10 meses para renovar o contrato? Ele pode assinar um pré-contrato daqui a 4, faltam 10. Aí o cara comunica na coletiva, depois desse tipo de derrota, que não vai ficar. Que momento, né, para o Cebolinha falar isso? Isso, para mim, evidencia grandes problemas ali dentro. Porque o jogador parece que não está preocupado com o que pensam, o que vão pensar, não está nem aí. Tocou o F, né? Vou falar mesmo que acabou. Peraí, cara. Que negócio é esse? Ninguém vai fazer nada? Não, mas ele não quer ficar. Tudo bem, mas isso é momento de falar? É um claro sinal de que o jogador também não está nem um pouco preocupado com as consequências de nada. E botou mais gasolina na fogueira. Muito evidente isso. Não sei se alguma coisa vai ser feita sobre isso, como é que eles vão contornar. Mas me chamou muita atenção. Achei um absurdo o jogador, depois dessa derrota, chegar ali e falar que não vai ficar. É o quê? Uma pressão para renovar o contrato? Olha, eu não vou ficar. Realmente é muito bizarro isso aí. Muito bizarro. Já houve um jogador recentemente, não teve isso aí? Alguém que deu uma entrevista. Não, foi o Gabigol. Gabigol foi o título na final. O Flamengo ganhou o jogo contra o Fluminense e o Gabigol falou assim: não quero jogar. Não, contra o Fluminense, a primeira final do estadual. O técnico era o Vitor Pereira, o Mauro pode a minha sensação isso. Ele falou que não queria mais jogar de centroavante. Fora de posição. Mas, na verdade, era a posição dele, que ele nunca foi um centroavante típico, né? Isso. Ele está reclamando da troca de posição. Não pode continuar. Não, aí depois contra o Galo, ele deu entrevista falando: não vou ficar e tal, depois de ser campeão da Copa do Brasil, ainda no gramado. Então, mas ali ele já estava, o divórcio já estava resolvido, né? Mas quando na época do Vitor Pereira, o técnico, ele incendiou, né? O Flamengo tinha ganhado o primeiro jogo. E é isso que eu queria... São os bastidores do Real Madrid da América do Sul. Segundo o BAP, que está aqui por acidente. Que declaração errada. Mas eu queria pegar essa questão do Cebolinha, que também fiquei espantado, Arnaldo. E o Cebolinha é engraçado, porque ele é um dos poucos jogadores que, sei lá, voltou melhor. Começou 2026 melhor. Aí o cara chega e fala: não vou ficar. Né? É simbólico de um momento esquisitíssimo. Por mais que talvez a expectativa dele fosse começar jogando, o Danilo falou, né? Meio que inexplicável. Ele talvez tenha sido o melhor jogador do Flamengo nesse começo, o
que voltou em forma, o que voltou melhor em relação à temporada passada, na partida decisiva do Maracanã, ficou no banco. Mas eu tô com mal, revela um fato, uma ausência de comando, uma desconexão completa nas atitudes, nas pequenas atitudes, nas pequenas declarações. Você vê que a coisa não tá rolando direito. Não tá dando. Aliás, se você pegar, tudo tá muito ruim, né, em termos de declaração no Flamengo. Você falou do BAP sobre o Real Madrid, né, ou o Flamengo por coincidência na América do Sul. Essa do Cebolinha. O Felipe Luiz falando sobre a questão do Vinícius Júnior. Cara, nada que sai da boca dos caras é bom. De todos. É uma coisa incrível, né? É até assustador, porque são, de novo, personagens diferentes. E acho que revelam que algo lá não tá... Essas informações, a gente precisa tomar bastante cuidado mesmo, porque agora com a falta do acompanhamento no dia a dia dos treinos, quando a gente tinha o setorismo, a gente poderia dizer com alguma segurança: o ambiente está ruim, aqui não está rolando, está podre, porque você estava ali 24 horas por dia, você sentia a conversa, a troca de olhares, o empenho nos treinos, os palavrões. Hoje é só uma informação que você vai colhendo sem ter observado, e isso limita muito o nosso trabalho, sem poder observar situações de ambiente, ou é via declaração. E as declarações do Flamengo, elas de todos do Flamengo, elas têm soado muito mal. E essa foi mais uma, a do Cebolinha ontem, até surpreendentemente falando nesses termos, né? De fato. E aí, né, Tironi, se o presidente fala grosso toda hora, o diretor de futebol português também tem lá todo um séquito, tal, da hora deles que comandam tomarem alguma atitude em relação a todos os comandados, né? Ô, Danilo, e agora? Bom, agora já... Uma coisa, eu lembrei, o Bruno Henrique também, né? Falou que não queria jogar de 9 no Flamengo. É verdade. Foi o Bruno Henrique, exatamente. Depois ele voltou atrás. Bom, e agora? Porque... Aliás, ele é um ex-jogador em atividade. Ontem também entrou mal, né? Não hoje. Porque o jogo contra o Madrid... correu o risco de ser expulso, porque muito arrogante também, dedo em riste, na cara de uma bela arbitragem, diga-se de passagem. Eu discordo do Mauro, eu acho que foi pênalti. Deixou um pouco feia demais, né? Mas enfim... Bom, e agora? Vai fazer o que agora? Porque assim, os jogadores estão aí, o Paquetá está aí, o Samuel Lino está aí, o Pedro está aí. Ele já tentou todo tipo de escalação, ou com mais física, ou mais não sei o quê, ou com centroavante, ou sem centroavante. Ele vai ter que arrumar um caminho. E o jogo contra o Madureira, convenhamos, não vai mudar nada a vida dele, né? O Madureira é protocolar, né? Eu acho que, completando até um pouco do que o Arnaldo falou, a gente vê aí o que você falou também, né? Ele já fez mudanças de forma de jogar, já mudou o jogador, especialmente agora nesse jogo da Recopa, e a gente vê pouco reflexo disso dentro de campo. E aí a gente começa a olhar para o ambiente, né? Para ver por que não está respondendo. Então, porque os caras há 2 meses estavam lá, como eu sempre falo, há 2 meses estavam jogando Flamengo e PSG, e o Flamengo estava bem, com esse técnico, com esse elenco, na verdade esse elenco até é reforçado. Então a gente não vê resultado. Agora é um pouco do que falamos na abertura, né? O Carioquinha virou o Cariocão, não tem o que fazer. O Flamengo vai precisar ganhar de qualquer jeito, seja do Fluminense, seja do Vasco, para pelo menos dar uma aliviada. Porque agora, neste momento, já fala-se que o Felipe Luiz não tem experiência para segurar o ambiente, o Felipe Luiz não está sabendo responder, sendo que quando ele assumiu, ele pegou algumas buchas e conseguiu responder bem, né? E o time respondeu dentro de campo também. Agora é mais uma prova de fogo para ele, mais uma daquelas que a gente sempre vê atletas que vencem muito tempo falando que ganhar é fácil, mas continuar ganhando... Aliás, ganhar é difícil e continuar ganhando é pior ainda. Para o Flamengo é uma questão, eu acho que isso é uma questão de você ter que conversar com esses caras super vencedores e ter que motivar tudo de novo. Não é que é obrigação dos caras, claro, jogar no Flamengo, super bem pago, estrutura... Mas é um ponto na cabeça dos jogadores, com certeza. E aí é de novo, Carioquinha virou Cariocão. Não tem o que fazer, o Flamengo vai precisar. Quem diria? A derrota do Flamengo nesse ano não saiu como esperado. Críticas da torcida. Como é que coloca a cabeça no lugar agora, nesse momento? Time multicampeão que acaba perdendo 2 taças nesse início de 2025. Momento difícil. Quer abaixar a cabeça. O torcedor tem razão, as expectativas
em cima dessa equipe com toda a qualidade, todo o investimento são altas e não estão sendo cumpridas, culpa toda nossa. O torcedor tem razão de protestar, de ir contra a equipe, cabe a nós abaixar a cabeça, trabalhar. E os jogadores fortes e grandes trabalham para sair desse tipo de situação. Agora é a hora da gente provar, né, de que qual o tamanho do nosso grupo enquanto equipe, enquanto jogador. Deu para ver que o time competiu bem aqui no jogo de hoje, mas fisicamente no final já estava todo mundo muito esgotado. Dá para apontar o que tem de errado no Flamengo nesse início de 26? Que cada um assuma a sua responsabilidade. Aqui teve parte física, teve parte técnica, teve parte de desempenho, que cada um assuma a sua responsabilidade, porque é assim que funciona numa equipe grande. Valeu, obrigado, Danilo. Arrasca, mais um momento difícil aqui nesse início de 2026. O que hoje especificamente deu errado? Porque o time competiu muito, deu para ver que o time competiu bastante, mas acaba saindo até derrotado desse jogo. Não tem palavra agora. Sinceramente, é difícil falar depois de um momento assim, na derrota. Hoje foi complicado. Teníamos a ilusão de voltar a fazer um grande jogo, conquistar mais uma taça nesse palco tão importante que é Maracanã para nós. Infelizmente não deu. No momento de falar agora hay que baixar a cabeça, trabalhar e voltar a ser o que fomos antes. Em 2023 o Flamengo também iniciou muito mal, assim, perdeu Supercopa, Recopa aqui no Maracanã também. Você viveu aquele momento. O que dá para tirar de aprendizado para estancar, para ter um ano ainda vitorioso? Não tem outra palavra que seja resiliência, trabalhar, abaixar a cabeça. Ser consciente que não somos o Flamengo que a gente quer. Cada um de nós, todo mundo tem que melhorar. Não tem palavra para esse momento, sinceramente, a verdade que é bem complicado. Obrigado.